Olá, meu amigo, minha amiga aqui do canal Gramática com Marcelo Marques. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma dica da semana para você, certo? Chame aí os seus amigos, chame aí todo o pessoal para vir assistir a este vídeo, porque o assunto vai ser bem interessante, um assunto bem legal. Nós vamos falar sobre funções da linguagem, assunto que cai muito no Enem, assunto que cai muito em concurso público. Porque veja bem, pessoal, quando nós vamos interpretar um texto, certo? Quando a gente se depara com uma tipologia textual e com seu gênero textual, nós precisamos saber qual é a predominância da função de linguagem que está dentro deste texto, certo? Se é um texto narrativo, um texto descritivo, um texto dissertativo, um texto expositivo, um texto injuntivo ou enfim, você tem que ter essa noção qual é a predominância da função da linguagem. Aí você pode perguntar, mas será um tipo só de função de linguagem? Não. Pode ter mais funções de linguagem dentro de um texto. Mas existe a predominância. Isso vai depender do quê? Do gênero do texto, certo? Muito bem, então o que nós precisamos saber a respeito da função de linguagem? Ah, mas espera aí. Está gostando do assunto? Então vai. Se inscreva no canal agora, clique no sininho para receber as notificações. E eu quero dar aí um salve a toda a galera que assiste aos meus vídeos toda semana. Aquele pessoal fiel, porque eu sei que tem muita gente que não está assistindo, mas uma hora vai chegar até vocês. O vídeo está aí para quem quiser assistir. E outra, totalmente de graça, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Função da linguagem. Nós temos a função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função apelativa, conativa e função metalinguística. Para que serve cada função desta? Veja bem, a função referencial, ela está centrada no referente, certo? Ela está centrada no referente. O que seria esse referente? Um jornal, uma revista. Imagine um jornal da empresa X, da empresa Y, certo? Então você vai ler uma notícia, você vai perceber que aquela notícia, a linguagem, ela está totalmente denotativa, certo? Sentido estrito da palavra, sentido real, sentido do dicionário. Portanto, a predominância desses textos vão ser a função referencial. Tudo bem? Muito bem. Vamos para a função emotiva. A função emotiva, ela está centrada no emissor. Quem é o emissor? É quem fala. Então imagine o meu estado de espírito hoje. Se eu estou feliz, se eu estou triste, nostálgico, então eu vou representar a minha escrita de acordo com a minha emoção. Então a função emotiva, ela se enquadra exatamente nisso, certo? Muitas pessoas acabam confundindo essa mistura de função emotiva com função poética. Vamos lá, vamos com cuidado. Quando eu me deparo com uma poesia, eu posso ter função emotiva e posso ter função poética. Ou eu posso ter apenas função emotiva sem função poética. Ou eu posso ter só função poética sem função emotiva. Depende da pessoa que está escrevendo a poesia, certo? Quando eu me deparo em redes sociais, como eu me expresso naquele dia nas redes sociais, vai depender muito do meu estado de espírito. Então a função emotiva, ela está centrada no emissor. Tranquilo? A função poética, sim, está centrada na mensagem, certo? Ela vai estar centrada aqui, ó, na mensagem, certo? Poesia, muito predominante. Não só a poesia, mas a mensagem em si, como ela é escrita, né? A forma poética, o eu lírico, como se coloca, a música, certo? Enfim, beleza, tranquilo. A função fática. A função fática, ela já está centrada na comunicação. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui. Eu chego a um consultório médico, sento, vou aguardar o meu momento de ser chamado, e eu cumprimento uma pessoa pela educação que eu tenho, certo? Quando eu tento estabelecer uma comunicação, eu estou estabelecendo uma função fática. Bom dia! Será que vai chover hoje?
Nossa, mas que calor que está hoje, né? Então isso é uma função fática, quando você estabelece ou tenta estabelecer uma comunicação com alguém. Função apelativa, função conativa, ela está centrada no interlocutor. Ela tem a função de persuadir o meu interlocutor. Isso é usado normalmente nas propagandas, certo? Nos marketings. Os verbos no imperativo são predominantes. Ou seja, a função é justamente atingir a pessoa, certo? Para se convencer a consumir tal produto ou comprar tal produto. E por último, a função metalinguística. A função metalinguística ela está centrada no código, ou seja, é o código explicando o próprio código, certo? Imagine uma bula de remédio. Então, uma bula de remédio, você vai ver para que serve o remédio, o nome do remédio, o princípio ativo do medicamento, qual é a sua função dentro do organismo, o que ele vai fazer, né, de bem ou não, enfim, é uma função metalinguística. Receita de bolo, uma receita culinária, uma função metalinguística, porque ele vai preparar a gente para ou seja, você vai manipular alguma coisa, né? Então ele vai explicar, o código vai explicar o próprio código para que eu faça um bom bolo, uma boa comida ou um bom doce, certo? Então isso pertence à função metalinguística, certo? Livros didáticos. Então quando eu vou pegar uma gramática e vou estudar substantivo, então substantivo é um código. Quando ele explica o que é um substantivo, é um código explicando o próprio código. Certo? Isso é uma função metalinguística, uma metalinguagem. Certinho? Então é isso aí, meu amigo, minha amiga, nossa dica de hoje. Espero que tenha ficado claro para você. E olha só, foco nos estudos, foco no Enem, foco no vestibular, interpretação de texto predomina demais no Enem. Atente-se a isso. Funções da linguagem. Nós temos aqui no nosso canal já alguns vídeos focados nesta área da linguagem para você que vai principalmente prestar o Enem, tá? Então, não se esqueça de deixar aí o seu joinha e também inscrever-se no canal para receber as notificações clicando no sininho. Bons estudos para todos vocês, Deus os abençoe e até mais. Tchau, tchau.